Olá, sou Homero Casablanca, narrador oficial do Exílio do Medo, um canal com conteúdo voltados a relatos sobrenaturais e de assombrações e mistérios sem explicação. Se gostar, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e ative as notificações para receber novos conteúdos. Vamos para a história de hoje. A Botija do Bosque Assombrado. Um conto escrito por Agmael Lima. Botija é um termo muito utilizado no Nordeste brasileiro, para designar uma espécie de recipiente feito de cerâmica ou de barro, onde em tempos pretéritos era usada principalmente por grandes fazendeiros ou senhores de engenho, para armazenar moedas em ouro, prata ou até mesmo dinheiro, e depois enterrá-las em lugares específicos. O hábito de enterrar botijas com tesouros vem desde o período do Brasil colonial, sendo que era muito comum ser usado por várias razões. A principal delas era a falta de segurança e confiança nos bancos ou cofres públicos da época, que muitas vezes acabavam sendo vítimas de roubos ou invasões. Enterrar o dinheiro em um local secreto era uma forma de manter o mesmo seguro e protegido. Segundo o que dizem os antigos, os fazendeiros costumavam enterrar seus tesouros em locais estratégicos, principalmente debaixo de árvores ou próximo a rios, acreditando que assim seus bens estariam protegidos de roubos ou invasões. No entanto, essas histórias geralmente incluem uma advertência, a de que o local onde o tesouro foi enterrado ficava amaldiçoado ou assombrado depois da morte de quem o enterrou. Muitos acreditam que isso acontece devido a uma infinidade de espíritos zombeteiros passasse a proteger o tesouro, assombrando o local onde o ouro foi enterrado. Por outro lado, a alma do dono da botija ficaria penando, em busca de algum corajoso para que desenterre a mesma, e só encontrando sossego ou paz de espírito, depois que alguém arrancasse a botija enterrada. Dizem que aqueles que tentam desenterrar o ouro são frequentemente assombrados por espíritos malévolos ou impedidos por eventos sobrenaturais. Alguns contam histórias de pessoas que tentaram desenterrar alguma botija, e foram perseguidas por sombras escuras ou criaturas sobrenaturais, enquanto outros descrevem eventos estranhos, como a aparição de espíritos malévolos, além de luzes misteriosas ou trovões e relâmpagos repentinos, que os impediram de continuar cavando. A seguir, quero narrar um fato ocorrido no interior do estado baiano, mais precisamente na região de Ibirapuã, terra natal do meu pai Fidelcino, que me relatou tal ocorrido. Meu pai me disse que quando ainda era criança, no final dos anos 50, ouvia contar que na região rural onde morava, existia um antigo bosque, onde, segundo lendas locais, um fazendeiro havia enterrado uma grande botija cheia de ouro. Dizem que o homem era muito rico, porém egoísta e avarento, e não confiava em ninguém, nem mesmo em seus familiares, e por isso enterrou uma verdadeira fortuna no interior da sua fazenda. Passaram-se os anos, até que um dia, o fazendeiro, acometido de um mal súbito, acabou morrendo sem ter tempo de desenterrar a sua botija. Depois do falecimento do mesmo, o bosque se tornou um lugar mal assombrado. A alma penada do avarento homem continuava presa àquele local por causa de seu tesouro. Segundo meu pai, muitos moradores da região receberam a visita da alma do fazendeiro, implorando para que desenterrasse o tesouro, e o levasse embora, para que a sua alma fosse libertada daquele infernal desassossego. Muitos tentaram escavar no local indicado por aquela alma desesperada, porém acabaram desistindo, pois assim que começavam a cavar,
uma horda de espíritos demoníacos destilando gritos estridentes e risadas diabólicas, apareciam no bosque, e faziam de tudo para assombrar quem ousasse cavar ou desenterrar o pote de ouro. Porém, numa determinada noite, enquanto caminhava sozinho próximo àquele bosque, um vaqueiro muito conhecido na região notou a aparição da alma aflita do antigo fazendeiro. O espírito disse ao rapaz que tinha um presente para ele, e explicou tudinho como ele deveria agir enquanto tivesse arrancando a sua botija. Porém o mesmo não deveria ficar com medo, e acontecesse o que fosse, ele não deveria desistir de escavar, e se acaso desistisse, ele não teria outra chance, e a sua alma continuaria vagando sem sossego, até que uma outra pessoa capaz de arrancar a botija aparecesse. O vaqueiro, que era muito corajoso, estava disposto a arriscar tudo para ficar rico. Aceitou o desafio do fazendeiro, e municiado de pá, enxadão e picareta, além de um velho lampião a querosene, foi até o bosque naquela mesma noite. Assim que começou a cavar, dezenas de aparições fantasmagóricas começaram a aparecer. Eram pessoas com rostos distorcidos, corpos flutuantes e vozes estranhas que sussurravam em seus ouvidos. Era uma verdadeira legião de fantasmas aterrorizantes, tão pálidos que pareciam feitos de neblina, com seus olhos vazios que brilhavam na escuridão. Porém o corajoso jovem continuou com a escavação, enquanto entidades demoníacas infestavam o bosque. Elas não se contentavam em simplesmente aparecer para assustar aquele homem. Sussurravam coisas terríveis em seus ouvidos, gesticulando sobre os seus pecados e erros do passado, lembrando-os de suas fraquezas e medos mais profundos. Alguns dos fantasmas eram mais violentos do que outros. Atacava o corajoso rapaz com as suas unhas e garras afiadas, deixando marcas profundas em sua pele. Outros fantasmas eram mais sutis, empurravam o jovem para trás, enquanto ele cavava, ou faziam as suas ferramentas se quebrarem em pedaços. Enquanto continuava cavando, o insistente vaqueiro notou que todos aqueles seres sobrenaturais ali presentes tinham algo em comum, que era o desejo de impedir que ele encontrasse aquela botija. Tais fantasmas sabiam que, se alguém conseguisse desenterrar aquele tesouro, o fazendeiro seria libertado de sua prisão eterna. E isso era algo que eles não queriam permitir. O homem cavou por horas naquela terra dura, lutando contra fantasmas, e contra a escuridão que o cercava. Seu corpo gelou quando finalmente, e sentiu algo rígido e metálico embaixo de sua pá. Naquele momento ele soube que finalmente havia encontrado o tesouro. Assim que a pá tocou a botija, eis que uma criatura híbrida apareceu diante dos seus olhos. Era um monstro sinistro, uma encarnação apocalíptica, metade mulher e metade serpente, que apareceu do nada, e com uma agilidade surpreendente, começou a se enrolar nas pernas do jovem homem. Aquela personificação do terror possuía uma aparência grotesca e aterrorizante. Mesmo com a fraca luz do lampião, o escavador percebeu a sua pele fria e escamosa, além dos seus olhos verdes e amarelados, que hipnoticamente brilhavam como o fogo. Seu corpo da cintura para cima era de uma mulher aterrorizante, com lábios finos e uma língua bifurcada, porém da cintura para baixo, era de uma alongada serpente. Tudo nela era assustador, desde a forma como se movia, até a sua aparência desumana, uma criatura que parecia ter saído dos piores pesadelos daquele homem, um monstro que o jovem vaqueiro nunca imaginou que existisse. Sua presença naquele local
Era a prova da terrível maldição que assombrava aquele lugar, um sinal de que o tesouro estava protegido por forças além da compreensão humana. De repente, para piorar a situação, a criatura sibilou no ouvido do jovem, dizendo-lhe coisas que ele não conseguia entender. Em seguida, o homem sentiu uma dor aguda em sua perna. A apocalíptica mulher serpente lhe aplicou uma dolorosa mordida, injetando vorazmente em sua carne uma angustiante dose de veneno. Com muito medo e sentindo enorme dor, aquele vaqueiro desistiu de retirar da terra aquela botija. Ele soltou a sua pá e largou tudo para trás, enquanto a criatura o soltava e desaparecia na escuridão. Ele correu o mais rápido que pôde, com a sua perna latejando e o coração acelerado, até que chegou a uma estrada principal, onde parou e pôde notar que nenhuma mordida havia na sua perna. Aquilo tudo não passou de uma livusia demoníaca, para que ele desistisse de levar o tesouro ali enterrado. Segundo meu pai, a botija continua enterrada no bosque, à espera de algum corajoso para desenterrá-la. Mesmo depois de tantos anos, permanece guardada por fantasmas e por entidades demoníacas que a protegem. A alma do fazendeiro, no entanto, continua encarcerada em sua prisioneira maldição. O seu espírito penado ainda continua a buscar pela libertação que ele ainda não conseguiu encontrar. Enquanto isso, o bosque segue amaldiçoado como um lugar de medo e horror, onde ninguém, por mais corajoso que seja, ousa entrar sozinho. Se você assistiu até aqui, é sinal que você gostou do nosso vídeo. Obrigado por ter assistido. É sempre uma honra ter pessoas interessadas no meu conteúdo, e espero que tenha sido satisfatório para você. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, não hesite em compartilhar comigo nos comentários. Sua presença e feedback são muito importantes para mim e me motivam a continuar produzindo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido, e não se esqueça de se inscrever se acaso ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo.